Olá, meu nome é Bruna. Eu vou estar apresentando exatamente sobre os assuntos que vão cair em prova do terceiro bimestre para a segunda série. Então, esses assuntos para a prova são estudos gases, saneamento básico, imunização. Estudo dos gases, para contextualizar, nós vamos falar sobre a poluição atmosférica. É consequência em maior parte da ação humana no sentido de introduzir produtos químicos ou tóxicos no ambiente. A queima de combustíveis fósseis, e não só ela, propicia a liberação do monóxido de carbono, que corresponde a aproximadamente 45% dos poluentes liberados em grandes metrópoles. O monóxido é um gás inodoro e incolor, tem capacidade de se ligar à hemoglobina sanguínea, podendo provocar asfixia. Ações antrópicas, que são ações decorrentes da ação humana, a destruição de florestas, o aumento da urbanização. Variáveis dos gases são volume, que é igual ao volume do recipiente que o contém. Por exemplo, se nós temos um copo com 10 ml de gás oxigênio, nós vamos ter 10 ml. Nós temos 1 metro cúbico, que é igual a 1000 decímetro cúbico, que é igual a 1000 litros. 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, que é igual a 1000 centímetro cúbico, que é igual a 1000 ml. A pressão, quanto maior a altitude, menor a pressão. Por exemplo, no Peru, quanto maior a altitude, menor vai ser a pressão a nível do mar. Nós temos as unidades de 1 atm, que é igual a 760 milímetros de mercúrio, que é igual a 760 torr. Nós temos também a temperatura. Nos interessam as escalas Celsius e Kelvin para estudo dos gases. Lembrando que para transformar para Kelvin, jogar na fórmula TK igual a TC mais 273. Por exemplo, se eu tenho um 25 mais 273, dá quanto? Dá 298. Isso é somando exatamente na fórmula da temperatura que eu vou transformar para Kelvin. Lei dos gases. Existem 3 leis dos gases: transformações isotérmicas, transformações isobáricas, transformações isovolumétricas. As transformações isotérmicas, o que significa? Iso quer dizer igual, térmica quer dizer temperatura. Quer dizer o que a temperatura vai ser igual, a temperatura vai ser igual, o que vai variar vai ser a pressão e o volume. Isobárica, o que vai acontecer? Iso vai ser igual, bárica quer dizer pressão, quer dizer que vai variar somente a temperatura e o volume. A pressão vai permanecer a mesma no sistema. E transformação isovolumétrica, o que vai acontecer? O volume vai permanecer igual, o que vai variar vai ser a pressão e a temperatura. Lembrando que antes você tem que colocar a temperatura em Kelvin. Transformação isotérmica. A primeira lei de Boyle ocorre a temperatura constante. O volume ocupado por uma massa de gás é inversamente proporcional à pressão exercida sobre ele. Por exemplo, nós temos a fórmula P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. O P1 é a pressão inicial, o V1 é o volume inicial, o P2 é o final e o V2 é o final. A relação entre pressão e volume. O que vai acontecer? Vocês observam na primeira imagem que o volume é igual a 2 litros. A pressão é 1 atm. Logo, quando eu aumento a pressão para 2 atm, o que acontece com o volume? O volume ele diminui. Então, nós percebemos aí que são grandezas inversamente proporcionais. Exemplo de uma transformação isotérmica. Toda vez que respiramos, o nosso diafragma, o que acontece? Exerce uma pressão, nós respiramos, existe uma pressão, o volume do pulmão diminui. Quando nós inspiramos, o que vai acontecer? A pressão desce do diafragma
E o que acontece com o volume? O volume aumenta. Uma certa massa de gás é mantida, exemplo de cálculo, é mantida com temperatura constante. Apresenta 100 centímetros cúbicos, confinados a 1 atm de pressão. Qual o volume final da mesma massa de gás quando a pressão passar para 4 atm? Jogando na fórmula, o que nós temos? Percebemos que a temperatura é constante, que fala aí na questão. E nós temos o que? Pressão 1 atm, jogamos a fórmula 1, o volume é 100 e 4V2. O que vai acontecer? 100 dividido por 4 é quanto? É 25 centímetros cúbicos. Logo, o volume final vai ser quanto? 25 centímetros cúbicos. Uma questão muito parecida com essa vai cair na prova. Afinal, a gente vai tratar também do outro assunto, que é saneamento básico. Como que ocorre o saneamento básico? É a produção e distribuição de água potável, o que vai acontecer? A coleta, primeiramente, e tratamento do esgoto. Depois, a captação das águas das chuvas em rede própria. Depois da rede própria, a coleta e deposição correta do lixo. Existem 4 serviços de saneamento básico. O que acontece? As finalidades é abastecimento de água, esgotamento sanitário, coleta de resíduos sólidos e drenagem urbana. Se não tiver o saneamento básico, o que acontece? Ocorre propagação de doenças. Então, entre elas, a tuberculose, que é uma doença infecciosa, transmissível, causada pela bactéria, bacilo de Koch, que afeta principalmente os pulmões, mas pode acometer outros órgãos. Os sintomas incluem tosse com catarro por mais de 3 semanas, febre, suores noturnos, perda de apetite e emagrecimento. Neste mapa mental, vocês estão vendo o seguinte: normalmente existe a imunização. A imunização é uma forma de proteger o indivíduo. Então, vocês vão ter a ativa, que são as duradouras, ou até as permanentes, que são as passivas. O que acontece? A ativa ocorre a vacinação, por exemplo, é um tipo de imunização ativa. O nosso sistema produz exatamente anticorpos. Lembrando que o antígeno é aquele que vai prejudicar o nosso corpo e o anticorpos é aquele que vai proteger o nosso corpo contra doenças como catapora e outras doenças. Por isso que é necessário a vacinação. Sabendo que durante 6 meses com leite materno, a mãe recebe toda a imunização necessária. A passiva, o que vai acontecer? Ocorre uma transferência ao indivíduo de anticorpos, que ele vai receber esses anticorpos. Por exemplo, o soro, né? Quando você é picado por uma cobra, então você vai ser aplicado o soro como forma de proteção de anticorpos contra aquele animal que você recebeu a picada. Essa foi a nossa revisão. Abaixo tem um link de atividades valendo um ponto extra. Obrigado pela atenção.